Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, tanto do pregão de hoje, pregão dessa sexta-feira, dia 13 de dezembro, bem como da semana. Então tivemos aqui no Ibovespa uma queda no pregão de hoje de 0,14% e na semana a queda foi de 1,75%. O que a gente pode tirar disso é que o Ibov, depois daquela videoanálise de fechamento do mês que eu fiz lá na dia 29 do 11, o Ibov confirmou nas duas primeiras semanas de dezembro a perda do suporte lá no 51.870, fechamento aqui para baixo, logo em seguida a oscilação abaixo dessa mínima, inclusive mantendo o fechamento aqui para baixo, e mais ainda se sustentando acima do suporte na casa dos 50 mil a 49.500 pontos, com possibilidade de algum repique ainda acontecer, principalmente, ou seja, de dar continuidade a esse movimento de subida, principalmente se logo no início da segunda-feira tivermos um candle de alta no gráfico de 60 minutos, seguido de nova máxima, fundo ascendente no G60, manteria aí a perspectiva de um movimento de alta aqui no gráfico diário. Mas o fato é que esse cenário aqui que o Ibov trouxe no início de dezembro não é bom, não é positivo. A tendência ali apontando para baixo, tanto de baixa no curto, quanto também aí apontando para baixo no médio prazo. Se a gente olha para o longo prazo, são topos descendentes, fundos descendentes, então a tendência de baixa, está dentro do movimento de baixa e apontando ali para a continuidade do movimento de queda, isso principalmente para médio prazo, curto a médio prazo. Então, nível de suporte importante aqui, 47.500 pontos. Voltando aqui agora para o gráfico diário, botando agora PETR4, a Petro teve um pregão aí de alta de 1,01%, também como o Ibov iniciou um movimento de subida, só que o Ibov terminou perdendo força, fechando ainda em queda. A Petro ainda manteve, até no G60 ali, tendo uma oscilação mais forte na última hora de pregão. Segue com as resistências aqui nessa faixa de preço, em torno aqui, se eu pego aqui pelo G60, fica até mais fácil de identificar, ali na casa de 17,16, se estendendo até 17,25. Então temos essa faixa de resistência para Petro, mas aí com chance de ter algum repique de alta também a ação. Começa a anular esse repique se na próxima semana tivermos aí no G60 uma queda vindo para baixo desse gap de alta. Um suporte aqui em 16,86. Então fechamento abaixo de 16,86 pelo G60 com nova mínima traz a chance de manter aí o movimento de baixa a favor da tendência de curto prazo dessa ação que é de queda. Acima dessa faixa de resistência que eu acabei de citar, a próxima resistência mais significativa lá por volta dos 17,70. Agora, Vale 5 no pregão de hoje, candle de indefinição, em cima ali da região do gap e de um fundo ali anterior, mas mesmo assim fechou abaixo do gap, que era 31,95, fechou em 31,88. Não vejo uma possibilidade de compra na ação, até porque esse é um movimento de baixa que ainda poderia se estender um pouco mais, por mais ali que o G60 tivesse um pouco esticado ainda para baixo, mas eu não pensaria em compra de swing trade. Primeiro ponto, não está mais em tendência de alta. Segundo ponto, esse movimento ainda não foi um movimento tão prolongado para baixo aqui pelo gráfico diário. Então não pensaria em compra na superação dessa máxima com stop aqui embaixo. No máximo, o que eu pensaria na Vale em termos de compra seria, se ela vier para cima dos 32,14 na próxima semana, na segunda-feira, aí eu olharia para um gráfico de 10, 15 minutos para tentar compra de day trade nessa ação. Na semana tivemos aí queda de 3,25% no papel e trazendo aí um cenário diminuindo a importância aqui de um movimento de alta no gráfico semanal e trazendo para um cenário mais de indefinição de médio prazo. Só voltando aqui na Petro, a Petro a semana foi de queda de 1,16%, reduzindo um pouco a intensidade da queda e trazendo a chance de ter um repique dessa forte sequência aí de 3 semanas para baixo na ação. Agora partindo para outros ativos, Enev3 se destacou no pregão de hoje com alta aí de 8,95%, mas não pela alta em si, para mim pela sinalização gráfica. É uma ação que está em tendência de baixa em diversos prazos operacionais, mas é uma tendência bem longa de curto prazo
E a gente olha aqui esse movimento no semanal segue sendo um movimento bem esticado para baixo, 60% com 12 a 13 semanas aqui de movimentação para baixo, algo parecido com o que aconteceu aqui, 13 semanas aí tendo 53, 54% de desvalorização, e isso aconteceu depois aqui um repique, é o que pode acontecer ainda nesse papel. Esse foi um primeiro sinal positivo. Depois de um forte candle de baixa, ela reveste completamente com um candle de força, trazendo inclusive ali um pivô de alta no G60, uma forma até para quem estava acompanhando em NEV3 e gosta de operações ainda contra a tendência do gráfico diário, seria mais arrojado. A entrada aqui é uma possibilidade de entrada pelo G60 na formação desse pivô, com stop aqui mais curto, já estaria andando bem a operação. Mas enfim, é um ativo que vai apontando para o final da sua tendência de baixa de curto prazo, confirma aqui no gráfico diário ao superar os 2,86 na próxima semana, podendo trazer possibilidade de entrada seja de day trade ou até mesmo, dependendo de uma pequena parada aqui no G60, nova possibilidade de uma compra aí rápida nessa ação de 1 a 2 pregões. Olhando agora para BTOW3, BTOW3 também foi um destaque do dia em termos de alta, 5,23%, rompimento com gap de um topo aqui anterior, depois de uma pequena parada, mas o fato é que só tem um único movimento de subida, mas é um ativo que já entra naquele cenário mais favorável para se planejar compra em cima dessa ação, não nesse ponto, após uma correção no tempo ou no preço de todo esse movimento aqui de subida. E aí ficaria mais interessante. Um ponto de suporte agora que pode funcionar como sinalizações de entrada em cima desse valor seria na faixa ali dos R$ 15,78. Embraer, algo semelhante na Embraer, mas ainda tem que passar por um ponto aqui, que seria essa barreira aqui de 3 topos que ela tem como resistência. Uma região ali em torno de 18,36 se estendendo até os 18,45. Então nessa faixa de resistência o ideal é que essa ação ou ela congestione aqui embaixo e gere uma sinalização de força para entrar comprando esse rompimento, ou essa ação estende esse movimento de subida para buscar compras de correção já acima dessa faixa aí de 18,40 em média. E agora para baixo, CEMIG 4. CEMIG 4, forte candle de baixa, perda importante de 2 suportes, definindo uma tendência de baixa de curto prazo, para mim também uma tendência mais de baixa no médio prazo, semana muito mal, com queda de 5,15%, é um ativo que volta a ficar interessante para a operação na ponta vendedora após uma correção desses 4 dias consecutivos de queda. O próximo nível de suporte dessa ação, aqui na mínima desse fundo do semanal, na faixa dos R$ 17,38. Olhando agora para a BEV3, também não teve um pregão bom. A BEV3 queda de 1,14%, rompimento aqui em termos de oscilação do suporte em 16,35, é um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo e aqueles fundos, ela estava indefinida no médio prazo. Eu já mencionava em análises desse papel que só pensaria em compra dessa ação através de movimentos corretivos acima dos R$ 17,62 ou R$ 17,60. Essa ação não fez isso, passou muito tempo batendo nessa resistência, perdeu força e rapidamente está vindo para baixo do último fundo ascendente no semanal. Então traz um cenário um pouco mais negativo, no meu entender, onde favorece operações na ponta vendedora abaixo dessa faixa de preço, ou seja, se estende um pouco mais aqui o movimento para buscar compras através de estratégia de correção, venda através de estratégia de correção, ou ela dá uma travada em cima desse suporte aqui 16,35 por uns 3 a 4 pregões aí preferencialmente, para depois gerar uma venda ali no rompimento com stop aqui em cima. E para a gente fechar a SUSB5, a gente até chegou a mencionar passar uma compra nessa ação hoje, de acordo com o que foi falado na videoanálise anterior, mas a compra não se efetivou. Passamos compra, ela abriu bem, abriu em alta, chegou a bater na máxima do pregão de ontem, passamos a entrada na superação da máxima do pregão de ontem e ela terminou não fazendo isso, fazendo o contrário, vindo aqui para baixo da mínima do pregão anterior. Então fica ainda a possibilidade de buscar uma compra na superação de 8,78, mas o stop agora já ficaria um pouco mais abaixo, ficaria em R$ 8,61. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, obrigado pela sua atenção e até a próxima videoanálise.